Será que chegou a hora de comprar fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou contar o momento dos fundos imobiliários, por que está caindo e se vai continuar caindo também, então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Bom, nesse vídeo eu vou comentar sobre os fundos imobiliários, o momento que eles estão passando de queda. Muita gente está perguntando aí nos meus vídeos se é hora de comprar fundo imobiliário ou não. Eu fiz um vídeo mais ou menos um mês, 2 meses atrás, onde eu vendi meus fundos imobiliários, alguma parte deles, né, mantive outra. Então esse vídeo eu vou contar um pouquinho do que eu estou pensando sobre esse momento, se é hora de comprar, se já está muito descontado. Então eu queria mostrar um pouco da minha visão e é claro, se você tiver uma outra opinião, pode deixar nos comentários também. Bom, analisando o gráfico do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, a gente consegue ver que está numa queda vertiginosa aqui para baixo, saiu de 3.386 mil pontos para 2.947 mil pontos. Aí vamos ver quanto que isso dá de queda, dá mais ou menos 13% de queda. Isso a gente está falando em mais ou menos 4 meses, né, do que a gente está vendo aqui, agosto até agora dezembro. E isso tem tudo a ver com a taxa de juros, mas não a taxa de juros Selic que você vê. Lógico que tem a ver, porque a taxa de juros Selic é a taxa nominal, a taxa base para tudo que a gente faz aqui no país. Só que quando a gente analisa a curva de juros, a gente consegue ver essa tendência de queda de fundo imobiliário. Então a gente vê aqui, mais ou menos em abril, a taxa de juros de 10 anos no Brasil estava em 10,9 e chegou a bater aí no dia 10, no dia 9 de dezembro, cerca de 14,08%. Até bateu ali 14,19% por aí, e agora deu uma arrefecida, caiu um pouco para 13,72%. Então, quando a gente compara o IFIX diretamente com a taxa de juros, a gente vê que eles são negativamente correlacionados, ou seja, quando um sobe, outro desce. E quando eu vendi meus fundos imobiliários, eu vendi mais ou menos aqui em agosto, setembro, porque eu via que estava em tendência de alta essa curva de juros. Mas aparentemente, a minha visão aqui, né, de investidor, que eu já tenho alguns anos investindo, me parece que a taxa de juros tem atingido aí um patamar elevado que não deva subir tanto assim, tá? Agora, a Selic está 12,25%, que teve um aumento aí na última quarta-feira, mas a gente provavelmente vai ter uma Selic acima aí de 13%, 14% nos próximos anos e os fundos imobiliários vão sofrer. Mas o mercado sempre antecipa essas tendências, não é exatamente quando chegar nos 13%, 14% que os fundos imobiliários vão cair ou continuar caindo. Eles já caíram prevendo essa subida de Selic. Então a dúvida é, os fundos imobiliários estão baratos ou estão caros ainda, né? Na minha opinião, eu acho que tudo tem um preço pelo valor que você vai receber. Em setembro, eu acreditava que fundos imobiliários realmente não era uma oportunidade, eu vendi alguns e eles chegaram a cair mais de 10, 20%, e agora talvez seja um momento de eu começar a olhar. Então, o que eu estou fazendo, tá? Lembrando que não é recomendação de nada, tá? Até porque eu nem fiz nada aí na minha carteira, não comprei nem vendi, então assim, aquele vídeo que eu fiz é de um tempo atrás, relacionado a essa taxa de juros naquela época, e agora estou repensando a minha posição em fundos imobiliários, que eu reduzi bastante, e devo deixar ainda reduzida, mas vou comprar aos poucos aí, porque eu acho que os fundos imobiliários talvez tenham chegado aí num preço que é impossível de ignorar. Então, o Brasil é mais ou menos assim, as ações caem, os fundos imobiliários caem, e a gente chega num preço que é impossível de você não querer comprar, porque está muito barato. Então, quando a gente analisa o índice aqui de fundos imobiliários, a gente vê que está muito baixo, realmente. Tem fundos imobiliários aí em níveis de pandemia, né, a cotação, por exemplo, KNRI negociando a R$ 125, era algo que eu acho que eu nunca vi. HGLG também lá embaixo, e são fundos bons, sólidos, que pagam bons dividendos e acabam aumentando seus dividendos ao longo dos anos. Quando eu comecei a investir em KNRI, por exemplo, ele pagava 0,7, aumentou para 0,75, depois 0,80, 0,85, agora paga R$ 1 por cota por mês. Então, isso que é a questão do yield on cost, que é aquele conceito de investimentos, né? É o quanto de percentual você ganha em relação ao seu custo, né? O dividendo vai subindo, vai aumentando aí esse yield on cost. Então, no caso aqui, eu acredito realmente que o fundo imobiliário está chamando a atenção agora, porque está muito descontado. E Bovespa tem também muitas ações descontadíssimas. E por que está caindo, né? Eu acho que se você não entendeu ainda por que caiu, eu vou mostrar um pouco aqui para você. Se você não conhece ainda o Bulletin Focus é esse dado aqui que você consegue pegar no Banco Central e ele é divulgado toda segunda-feira. É a expectativa do mercado em relação a alguns índices. Então aqui a gente vê índice IPCA, índice do PIB, né, para saber quanto que vai estar o PIB, o câmbio, o Selic, enfim. Tudo isso
é o mercado que vai mostrar. Então, é feito tipo uma entrevista, uma pesquisa com investidores, grupos, fundos, e eles vão falando aqui qual é a expectativa deles em relação a esses índices, tá? Então, quando a gente vê IPCA, há 4 semanas, a expectativa para 2024, ou seja, para o final de 2024, o mercado estava prevendo 4,62 e tem aumentado na semana anterior 4,71 e hoje 4,84, no dia 9, que foi agora o último boletim Focus. A mesma coisa, o PIB está crescendo, lógico, porque está injetando dinheiro na economia, está gastando, enfim. E o câmbio aqui também aumentou de 5,55 para 5,95 de um mês para cá. Essa foi a expectativa do mercado. A Selic igual também. Agora, quando a gente analisa nos próximos anos, é aqui que vem um impacto bem significativo, tá? A gente vê que a Selic saiu de mais ou menos 11,50 ali há um mês para 13,50, ou seja, o mercado está prevendo que para 2025 a Selic vai chegar em 13,50 e deve abaixar um pouquinho em 2026 para 11 e abaixar depois em 2027 para 10%. Ah, legal, então quer dizer que fundo imobiliário talvez seja uma oportunidade porque em 2026, 2027 deve começar a cair a Selic e os fundos comecem a subir. Não é bem assim que funciona, então vou mostrar para vocês a Selic, a projeção da Selic desse Boletim Focus em 2023. Então, se a gente analisa aqui, 2024 é o azul. O mercado estava prevendo lá em dezembro de 23 que em dezembro de 24 a Selic estaria 9%. Então, hoje está 12,25. O mercado também tinha expectativa que lá em dezembro de 23, né, em 2025 ele achava que a Selic ia estar ali em 8,5. Em 2026 ele achava que a Selic ia continuar em 8, 7. Eu lembro desse Boletim Focus, eu já vejo o Boletim Focus mais ou menos 3, 4 anos, e eu lembro dessa expectativa de 7% de Selic, 7,5 mais ou menos em 2026. Em maio de 24 essa expectativa sobre o ano de 2027, né, e a gente vê que a Selic também era 9% a expectativa. E olha como sobe toda a expectativa. Então, resumindo, não dá para você levar a sério o Boletim Focus 100% a sério, né? Porque dá para ver que a projeção muda com base no que o governo vai fazer ou deixar de fazer, tanto para mais quanto para menos. As pessoas que levaram em consideração aqui a projeção do Boletim Focus lá em dezembro de 23 quebraram aí a cara com fundos imobiliários. Se todo mundo achar que vai subir, vai subir, vai subir, uma hora vai ter que descer também a Selic. Não vai ser para sempre que a taxa de juros vai subir, a não ser que realmente o governo faça aí uma bobagem tremenda e realmente o Brasil comece aí a entrar numa crise fiscal sem precedentes. Então, por isso, exatamente, esse é o risco que você tem de comprar agora fundo imobiliário. Você pode estar comprando e, se o governo continuar nessa gastança, nesse gerador de inflação, a Selic vai ter que subir e os fundos vão começar a continuar, na verdade, a cair, e aí você vai quebrar a cara também. Então, por isso exatamente que eu não estou comprando que nem um louco, né, como o pessoal fala, né, caiu, comprou, porque realmente tem esse risco, ele pode acontecer, mas aí em 2026 teremos novas eleições e tudo mais, talvez tenhamos uma surpresa, a gente nunca sabe, né, a gente mora no Brasil. E como curiosidade também quero mostrar o câmbio. Em dezembro de 23, o mercado esperava que nesse ano o câmbio ia estar R$5. Então, no final do ano ia estar R$5. Erraram ali por R$1,10. E agora também o mercado já chutou o balde, mais de R$6 lá para cima. Tá? Realmente, o mercado ele flutua. É assim, como que o mercado funciona? Ele cria uma expectativa com base no dia de hoje. Se o dia de hoje muda, a expectativa muda. Então é isso que você tem que entender. E você, na verdade, como investidor, tem que entender o cenário, saber que isso pode mudar e tentar traçar alguma tese que você tem em particular. Por exemplo, eu achava que o governo ia gastar mais e que ia ter uma inflação e a Selic ia subir. Apesar de todo o Boletim Focus me dizer o contrário. Mas eu acreditei nessa tese e foi realmente o que aconteceu. Agora eu acredito que a Selic está muito alta, o governo vai ter que fazer alguma coisa, ou o Congresso vai fazer alguma coisa, para diminuir aí esses gastos e fazer com que a Selic e a inflação caiam. Agora, quando a gente analisa os títulos do Tesouro, principalmente os híbridos, IPCA mais uma taxa pré-fixada, a gente consegue ver que o Tesouro IPCA 2029 está pagando IPCA mais 7,32. Então me fala, quem que vai deixar de investir no Tesouro para ganhar 7,32% de juros reais ao ano para investir num fundo imobiliário que está pagando ali 0,9% ao mês líquido? Essa é a decisão do investidor, é por isso que o fluxo não está indo para fundo imobiliário ainda, tá? Então quando a gente vê que a curva de juros está começando a cair, a curva de juros de 10 anos, esse Tesouro IPCA aqui vai pagar menos, eventualmente, e as pessoas vão começar a tomar mais risco.
Então talvez aí estejamos num ponto de virada. Eu espero que sim, porque isso é bom para o mercado, é bom para a economia, e vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu puxei também um dado muito interessante sobre os fundos imobiliários, principalmente sobre a relação de preço sobre valor patrimonial. Se você não sabe o que é o PVP, eu vou explicar rapidamente. Quando você tem ativos e passivo faz um menos o outro, você vai chegar no patrimônio líquido, e se você pegar esse patrimônio líquido e dividir em número das cotas, você vai chegar em um PVP, que é ali o preço sobre o valor patrimonial. Você chega ali nessa relação. Quando a gente faz aqui a relação histórica de preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente consegue ver que nos últimos 10 anos a média deles, histórica, é de negociar em 0,97. Ou seja, se você puxar toda a média de preço em relação ao seu valor de patrimônio líquido, os fundos negociaram aí 3% de desconto em relação ao patrimônio líquido do fundo imobiliário. E hoje a gente consegue ver que os fundos imobiliários estão sendo negociados em média 0,75 o PVP, ou seja, é o maior desconto da história dos fundos imobiliários aqui no Brasil nos últimos 10 anos. É claro que os fundos imobiliários são ativos muito novos que a gente não pode levar como ações, né? Não tem uma média histórica tão alta. Eu sou muito também reticente em relação a fundo imobiliário, eu sou bem resistente, na verdade, porque eu já tive grande prejuízo em alguns fundos. Os gestores trabalham para a gestora, depois para você, mas a gente também não pode ignorar toda a questão da taxa de juros que está subindo, que os fundos estão muito descontados, tem ativos bons também, tem outros que são ruins. O que eu estou querendo dizer? A gente está no mínimo aí, estamos no pior momento da história dos fundos imobiliários em relação aos seus últimos 10 anos, e você tem que pensar realmente se vale a pena ou não. Eu já estou começando a considerar e aportar um pouquinho mais em fundos imobiliários, mas sempre fazendo o meu hedge ali, minha proteção, enviando dinheiro pro exterior. Tem muita gente que me pergunta como investir no exterior. Eu invisto através da Avenue. Quando a Avenue lançou, eu simplesmente abri a conta e comecei a mandar remessa para lá e comecei a investir. Eu não ganho nada para falar da Avenue aqui. E tem gente que investe em outras corretoras, tem a Nomad, a Inter também, tem diversas corretoras hoje que oferecem esse tipo de serviço para você. E é uma forma de você fazer um hedge em relação a esses ativos aqui, porque pensa se você fosse um investidor estrangeiro, você ia colocar o seu dinheiro em um fundo imobiliário no Brasil, que é um país subdesenvolvido, que tem ali uma dívida PIB elevada, com juros altos. Então, é isso que você tem que pensar. Então, sempre faça uma proteção na sua carteira, seja através de renda fixa, seja através do título IPCA, mais uma taxa pré-fixada, ou também enviando dinheiro para o exterior, mas tenha sempre uma contrapartida. Nunca faça o all-in, né? Você jogar tudo em fundo imobiliário e depois cantar aí na internet que você caiu, comprou, que vocês estão vendendo para mim porque eu estou comprando, porque no final ninguém liga para você o que você faz em relação ao fundo imobiliário, é só você que vai deitar depois no final do dia e que vai dormir tranquilo ou não. No meu caso, eu estou dormindo bem tranquilo em relação a essas quedas e eu já estou começando a olhar e ficar interessado em algumas coisas, não significa que eu estou comprando. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no canal para dar essa força aí, para a gente chegar nos 10 mil inscritos. Recomenda aí para os seus amigos também que investem e querem saber mais sobre fundos imobiliários. E deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse também. Comenta aí o que você está achando desse momento. Se você está comprando mais, se você está vendendo, se você só está de olho, que eu quero saber, a gente troca uma ideia nos comentários, tá bom? Muito obrigado então e até a próxima.